Começou o Alterosa Esporte e aqui na nossa bancada democrática tem todos os tipos de sentimentos e reações. Vamos ver. O Gal tá na fase ruim, mas tá rindo. Jair tá na Série B, mas tá rindo. O Série B, mas tô rindo, O Fael... E a minha situação é a melhor da bancada, mas não estou feliz também, Leopoldo Siqueira, porque nós pegamos a sequência mais fácil do campeonato e não conseguimos jogar melhor que Avaí, Ceará e Vasco. Situação preocupante e eu vou falar sobre os culpados aqui, principalmente diretoria. Agora, nós não. Eu tô tranquilo. Perdemos uma, foi normal. Mas agora vamos pegar o CRB hoje e nós vamos lá 38 pontos de fim de papo. A sequência fácil, eu sou obrigado a ouvir cada coisa. Mas enfim, possibilidades no time do Cruzeiro, né? Em termos de diretoria, reunião à vista, mas tem gente que não quer largar o osso de jeito nenhum, vamos falar no programa. Já a gente fala sobre bastidores, sobre futebol e tem ingresso para você americano, e tem bancada democrática, tem alegria, tem tristeza, tem Alterosa Esporte na sua hora do almoço. Osso não. Gente falando que é difícil enfrentar esse time. E não consegue. Voltamos para o nosso intervalo proibidão para saber se teve apoio ao time do Fael na bancada democrática. Só tem amigo aqui, olha só. Claro! Solidários na derrota. Sempre juntos, irmão. Sempre juntos. Pega aqui na minha mão, que vai fazer eu passar vergonha aqui na frente. Sério, rede. Isso, meu brother. Meu brother. Tramela, pessoal. Meu brother. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu amigo Luxemburgo. Certo. Ele disse que vai passar em cima do Atlético. 2-0 para acabar com essa felicidade que tá lá no CT do Atlético. O Pochete, estamos com o Pochete com o Vasco. Empolgante. 3-0 pro Vasco, foi parecendo o Gerson, nem pareceu o Toledo, foi parecendo o Gerson. Léo. Quem é você? 3-0 pro Vasco. E crise, você tá em crise também, viu, filho? Você tá em crise, tá? Alô, Força Jovem? Não pergunta? Desculpa, mas Certo. Galão hoje, 2-0 no Vasco. 2. Perder é bom. Eu tô triste, mas tô alegre. É um problema particular de cada um. Somos amigos, na vida é tão bom ter amigos. A gente precisa de amigos de fé, amigos de nós, amigos... Só um minutinho, por favor. Não tira a mão de mim. Abraça ele, abraça ele. Abraço. Isso. Amigo de fé, na Série B, onde que vem esse Ó, você presta Ô, atenção. Toledo, você falou o quê? Tramelar pra acabar com essa... essa alegria que tá na cidade do Galo? Que alegria, Toledo? Eliminado da Copa Sul-Americana no meio de tabela, não vou ficar feliz só porque tá com crise do outro lado, não. Aqui é Galo. A gente volta já com tudo sobre essa derrota, as pressões para cima da diretoria celeste e o Coelho se salvando nessa ou não? Não, eles não querem falar do time deles, não. Eles só Somos amigos, Tem bronca a vida é depois. tão bom ter amigos. Voltamos com a bancada democrática para um registro triste, né, da perda de um companheiro, o nosso queridíssimo Hércules Santos. As coisas estão bem juntas ali, jornalismo com rádio. Eu sempre quis trabalhar com rádio, até por um histórico familiar, meu pai mexia com esse tipo de coisa. A relação com a música é uma relação de amor, assim, de gostar muito, querer fazer igual, querer estar sempre ao lado. E por isso eu tive a iniciativa de criar algumas bandas, participar de outras. E sempre, em todo ambiente que eu estou, eu gosto de me envolver com música. Tá aí Hércules Santos, trabalhou na Rádio Globo, Rádio Super, jornalista. Com apenas 45 anos, estava internado com um caso de sinusite que evoluiu para pneumonia. Que a família de Hércules Santos, a esposa Daniela, os filhos Bernardo e Ulisses, tem um conforto nessa hora, os fãs, amigos, parentes. Vai com Deus, meu caro. Grande figura. Encontrei com ele na Arena da Baixada, no jogo que a gente fez há algumas semanas. E estive com ele na Argentina também, no jogo contra o Colón. E é impressionante, Léo, como que ele cativava todo mundo da imprensa, por onde passava, sempre muito querido, sempre muito educado. Então, Hércules vai fazer falta não só no meio da imprensa, mas entre amigos também.
A gente tinha uma relação também musical, né? Ele tinha banda, eu também tinha banda. A gente se encontrava de vez em quando aí em alguns rolês, digamos assim. Vai com Deus, tem um bom lugar para você e que a família receba nosso abraço e nossos sinceros sentimentos. E daqui a pouquinho tem, então, o que aconteceu no Independência, caiu no Horto, tá morto de raiva, né, Safael? Segunda derrota pro Vasco em 3 anos e a gente está falando de um time limitado. Só que o Atlético se tornou um time limitado, graças a quem está com a caneta no comando, mas já já eu falo sobre isso. Outro que tá morto de raiva é o Hugão, com essa situação toda vivida pelo Cruzeiro. Apesar de não confiar muito em determinadas iniciativas, eu estou esperançoso em relação a essa reunião do dia 21. Essa aqui é a convocação do presidente do Conselho, José Perrella, para a reunião que tem como a pauta principal deliberar sobre o pedido de afastamento do presidente. Está aí já a torcida se mobilizando, 21 nascemos, dia 21 renasceremos. Porque dia 21 é o ano de nascimento do Cruzeiro Esporte Clube, na época Palestra Itália, e dia 21 é a data que, coincidentemente, resolveram marcar para poder ter essa reunião aí. Então, Zezé Perrella, presidente do Conselho, convoca os conselheiros para deliberar sobre o pedido de afastamento de Wagner Pires de Sá, de Ronaldo Granata, né, que são os vice-presidentes, e daqui a pouquinho a gente fala do Hermínio Lemos também, que está em outro vídeo aqui. Hugão, essa reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, com o Conselho tendo maioria, e nas últimas votações, Conselho Fiscal, algumas deliberações, tem maioria favorável à atual diretoria. Qual é a expectativa que você vê na torcida em geral? Porque você não tem contato com todos os conselheiros, mas com a torcida você tem bastante. Prefiro, inclusive. Olha só, o que a gente espera é que os conselheiros não pensem neles mesmos, mas pensem na instituição Cruzeiro. E uma coisa que a torcida está fazendo questão de ressaltar é que todos querem um telão com voto aberto, porque todos querem saber os votos dos conselheiros. Quem não deve, não teme. Então, que os votos sejam abertos. Estaremos lá fazendo a cobertura desse evento e queremos, sim, uma iniciativa diferente no nosso Cruzeiro. Agora tem aquele detalhe também. Demorou demais, hein, seu Zezé Perrella? Demorou demais, hein, seu Gilvan? Para vocês reaparecerem. Parece que precisou a cutucada do atual presidente para eles acordarem, né, mexer no ego dos caras para eles tomarem uma iniciativa de alguma coisa. Já era para ter feito isso, há muito tempo atrás. A bola de neve já tá desse tamanho aqui, brother, mas desse tamanho aqui. Mas, enfim, vamos criar boas expectativas e esperar que isso aí possa dar um futuro diferente para o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Eu acho que deveria ser pouco a pouco, Leopoldo. Como Antes assim? de fazer o dia D, já que vai para a Série B, faz o dia B. Depois que for para a Série C, faz o dia C. Depois o dia D. Então, o Zezé Perrella, ele tá pensando no futuro. Ele já está fazendo o dia D, que ele está prevendo o futuro do Cruzeiro. Inclusive, parece que tem protestos lá também, né, brother? Não tem protestos lá? Opa, mas telhado de vidro é uma coisa engraçada, né? Você pega a pedrinha e faz assim, vou falar dele. A torcida GDR, que é a única que continuou com a faixa de cabeça para baixo, está marcando um protesto para a parte da tarde, lá na sede de Lourdes, né? Acho que por volta de 18 horas, depois confirmo aqui. E como diz o Hugão, quem não deve, não treme, que você falou? Não teme, meu amigo. Mas é bom você fazer essa piadinha aí, porque a gente sabe de verdade a quem merece esse adjetivo aqui em Minas Gerais. O outro só fala. A gente tem convicção, certeza e história. Quem está tranquilo é o América, rapaz. Está fazendo, inclusive, a associação dos ex-atletas do América está fazendo 18 anos hoje. É do Amarelinho? Do Amarelinho. Bacana. Nosso presidente Amarelinho. Então, nós estamos tranquilos hoje, estamos lindos, beleza, para o jogo de logo mais. A maior instituição desse país, porque o América contrata e demite 90 jogadores por ano. Imagina a associação de ex-jogadores do América, quantos afiliados? Ex-atletas, aliás, é o único no Brasil. 90 afiliados por ano. O ex-atleta é o único no Brasil. Não, o Atlético tem a associação de jogadores. Depois aí fizeram. Agora vai começar. Vocês fizeram imitar. Obrigado pelo Siqueira, a convite. próxima pauta, Não pude participar da festa. O baiano vem aqui, rapaz. Não pude participar da festa esse ano, mas um grande abraço para todos vocês. Adoro a festa de ex-atletas do Galo. Pegou. Tá bom a discussão. Tá ótima. Estou adorando, mas eu preciso cortar. A diretoria do Cruzeiro está, então, reunindo toda a documentação e argumentos, né, para contestar juridicamente essa convocação do Conselho, certo? Certo. E ainda não tem novidade a respeito disso. Não, ainda não temos novidade, né, porque eles estão baseados em algumas coisas no Estatuto. Correto.
Mas não é cabível isso aí, né? O outro pedido de afastamento, né, de um outro vice-presidente é esse que aparece nesse vídeo aqui, da feijoada, falando o seguinte. Agora aqui. Pessoal! Eu não quero interromper a alegria de ninguém, mas a observação que o nosso presidente Wagner Pires de Sá fez, ele fez sem ninguém ouvir. E ele tem toda a razão. Nossa administração recebeu, não foi o bagaço da laranja, não. Nós recebemos o bagaço daqui que não prestava. E nós estamos levantando o Cruzeiro com galardia, sendo ofendido 24 horas por dia, sem nenhuma comprovação de nada. Nossos adversários políticos não conseguem e nunca conseguirão mostrar um ato errado e desonesto da nossa administração. Esse é o ponto em que precisa a gente fazer uma análise bem detalhada, porque disse aí o vice-presidente Hermínio Lemos que não se obteve nenhuma prova de ilegalidade nas ações da diretoria. Tem, como a gente disse ontem, né? Tem inquérito na Polícia Civil, Ministério Público e tudo mais, e nada até o momento foi revelado para a sociedade mineira com relação àquelas denúncias, né? Então, é o que eu disse ontem. Até o momento, os investigados parecem ser culpados. Tá. Né? E a política, Celeste, ela aflora nesse momento. Tá bom. Não há dúvida. Né? Vou colocar mas só para concluir, Perfeito. que o Conselho tem a obrigação de se reunir para avaliar toda essa situação, é óbvio que tem. Tá. Seu Hermínio, seguinte, ó. Alguns números importantes do relatório de sindicância do Cruzeiro, que foi publicado no dia 18/7/2019. Custo mensal de conselheiros, R$ 670.592. Custo anual de conselheiros, R$ 8.051.424. Número de ingressos não cobrados em 2018, 119.559, que dá basicamente o número de R$ 13.257.100, tá? Salários envolvendo funcionários, conselheiros, mais direito de imagem de dezembro, dá R$ 20.269.591. E por aí segue os números aqui, que houve uma crescente em determinados gastos com o Cruzeiro, e esse é um número do relatório da sindicância que saiu no dia 18, não sou eu falando, é o relatório de sindicância, tá? O relatório de sindicância falando. Então, ou seja, vocês podem ter até argumentos para contestar essa reunião do dia 21, mas eu acho que ela é válida sim, apesar de eu não colocar minha mão no fogo por ninguém dentro de política, de forma alguma, tá? Mas esses são os números da sindicância e esses números estão diretamente relacionados aos conselheiros do Cruzeiro, e é isso que também me preocupa dentro do que está contestando agora para essa reunião do dia 21 também. Ok, Hugão, vamos falar agora do que aconteceu com o Atlético no Independência. Vitor Moreira acompanhou com o Vandeci toda a movimentação. Perdão, Zé Geraldo voltou de férias. É na lente do José Geraldo da Silva que o Vitor Moreira vai trazer a reportagem sobre, Fael, derrota para o Vasco de virada. Um time fraco, a gente tá falando de um time fraco, não é time de ponta de tabela. Não. Pelo amor de Deus, Fael, vamos ver. Ai, ai. O jogo do Atlético contra o Vasco terminou com bronca do torcedor já nas arquibancadas. O técnico é péssimo, covarde, é medroso, tem que trazer técnico. Há muito tempo nós temos pedido assim, um técnico com mais gabarito, com mais experiência, com mais tarimba. O Atlético é uma empresa, não é um botequim. O grupo tá todo rachado, Luan só toca a bola no Patrick, Otero só toca a bola no Casares, tá todo rachado o grupo. O Galo até saiu na frente com esse gol de cabeça do baixinho Otero, de 1,65 m. O problema é que a resposta vascaína veio depois. Pênalti de Patrick em Marrone, gol de Rossi. Virada do time carioca, Rossi achou o Marcos Júnior e o volante acertou um belo chute, faltando 3 minutos para o final do jogo. Um jogo de poucas oportunidades, e a gente fez o mais difícil, que foi sair na frente do placar, mas não conseguimos manter por muito tempo, né? Logo em seguida, no lance seguinte, a gente já cedeu o empate. E aquele era o grande segredo da partida, 1-0, a equipe deles teria que se atirar um pouco mais, a gente iria encontrar esse contra-ataque, né? Uma pena porque a equipe fez uma partida segura até certo ponto e depois do empate realmente ficou muito ansiosa, acabou desorganizando um pouquinho e no final do jogo acabou perdendo. O Atlético perdeu a oportunidade de colar no G6, grupo que dá acesso a Libertadores no ano que vem. Agora, com a derrota,
continua com 7 pontos de diferença e vê os rivais de baixo encostarem e permanecer na 10ª posição. Campeonato Brasileiro é difícil, tem que ter uma constante, tem que somar pontos a todo jogo e a gente sabe que está deixando a desejar nesse aspecto. Aí você já viu, derrota em casa gera torcedor nervoso. O time do Atlético, tecnicamente, é um time medíocre. Infelizmente, existem grandes medalhões no time que não estão correspondendo. Eu acho que já chegou no ponto. Casares, você pega o Patrick, são caras realmente que deram alguma coisa pelo clube, mas infelizmente, tecnicamente, já não dão mais. Com esse time aí, nós não podemos pensar em nada, sonhar com nada, não. Ximaria. Olha só, complementando aqui a bronca para o Fael comentar. No @Leopoldo tem aqui o Felipe dizendo que Elias, Natan, Ricardo Oliveira, Bolt, Rodrigo Santana não dá mais. Leléo Atlético dizendo que tem que mandar todo mundo embora. Opa, o que é isso? Essa frase é muito fácil, né, para resolver. Mandar todo mundo embora, você vai pagar uma multa, vai tomar processo na justiça. O erro é lá atrás, quando você assina por 2, 3 anos. Se você mandar um Zé Wellison hoje, você tem que pagar mais 3 anos e meio de salário para ele. Porque ele ainda tem mais 3 anos e meio de salário. E aí que entra. De quem é a culpa? É do Rodrigo Santana também, ele tem a parcela de culpa dele, né? Treinou, a equipe está muito ruim, mexe muito mal o Rodrigo Santana. A culpa é dos jogadores, esse bando de fritador de treinador, 3 treinadores por ano, tem sua parcela de culpa também. Mas de quem que é a culpa? Olha só, o Atlético ano passado foi eliminado em Copa do Brasil para a Chapecoense, perdeu o estadual 2 anos seguidos, foi eliminado para o rival esse ano na Copa do Brasil, saiu na primeira fase da Sul-Americana ano passado, saiu na fase de grupos da Libertadores esse ano. A culpa é do Rodrigo Santana, do Fábio Santos, está no clube até hoje, titular inquestionável, e quando vai no mercado de transferências, traz um Lucas Hernandes que não sabe o que é uma bola. A culpa é do Natan, que é um meia que foi improvisado de primeiro volante ontem. Acho que não. Quem trouxe o Natan? A culpa é do banco de reservas do Rodrigo Santana olhar, e não estou defendendo. Para mim já não tem clima mais para o Rodrigo Santana continuar. Não estou defendendo a permanência dele. Quando o Rodrigo Santana olhou para o banco ontem, Terans, acho que tem um joguinho no Campeonato Brasileiro, Maicon Lesma, aí um jogador de 39, um de 40 anos, um que nunca pisou no profissional, que eu acho que ainda tem um futuro brilhante, mas ainda não jogou pelo profissional. Ou seja, a culpa é do doutor Sérgio Sete Câmara, que primeiro deixou o Alexandre Galo estragar o time e depois com o Rui Costa não mudou nada até o momento. Nós vamos pelo segundo ano consecutivo para 3 treinadores por temporada e você, presidente Sérgio Sete Câmara, assumiu um Atlético que não estava numa situação legal e parece que está caminhando para entregar um Atlético muito pior. Está atrofiando a instituição de uma forma assustadora. Nós voltamos ao tempo de Ziza Valadares, em que o Calil pegou um orçamento de 80 milhões, levou para 300, líder do Premier, grandes jogadores, grandes conquistas, e não adianta falar que Calil não pagou a conta. Calil entregou 3 anos de Profute pago, atletas valorizados, a base de um time do Daniel Nepomuceno, que também poderia ter batido porque tinha luvas de TV, e o senhor aqui não fez nada de positivo até agora no Atlético. Nada de positivo. Rapaz, e é o Cruzeiro que tá em crise? Que isso, meu? O cara gastou pelo menos uns 15 minutos de programa e o Cruzeiro... Que isso, e olha, mano? Eu precisava de 1 hora, viu, Sete Câmara? Você tá louco, velho. Daqui a pouco você fala mais, Fael. Agora a Rede sacode no outro jogo da rodada. Quer dizer, o do Atlético era 20-0 na primeira, né? Esse é da rodada e é a Chapecoense recebendo o Corinthians e levando o gol do Danilo Avelar, perdão. E a Chapecoense já está em queda livre, né? A Chape é um dos times, acho que é o time garantido na Série B do ano que vem. Mas o Corinthians teve muita dificuldade e é bom o Cruzeiro se atentar para essa sequência que tem antes de pegar a Chapecoense. Porque se chegar lá pegando a Chapecoense embalado, o jogo pode ser um pouco mais fácil, né? Porque os jogadores vão ter pegado confiança e tal, enfim. A classificação, então, não mexe no G4, né? Porque o Corinthians já estava chegando mesmo, né? Aí o Corinthians assume essa quarta colocação com a mesma pontuação do Santos. Aí a gente vê o Atlético agarrar. Quantas rodadas na 10ª colocação, Fael? 30 pontos. Léo, ficou várias rodadas com 27 pontos. Né? Saiu dos 27 e meu medo é que fique parado nesses 30 pontos por muito tempo até agora. E eu tenho medo também de uma classificação para a fase preliminar da Libertadores, porque vai ser o mesmo cobertor do ano que passado. Vai esconder a sujeirinha debaixo do tapete. Virando a página, então, a gente vai ter aqui o Cruzeiro na 17ª colocação, com 19, o CSA 19ª, 18ª com 19 pontos também, 19ª Avaí 16 e Chapecoense, com essa derrota, está agarradinha ali com a lanterna na mão, 15 pontos apenas, e a essa altura, o rebaixamento da Chapecoense
segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, está em 87%. Avaí, 82% de risco de queda. Cruzeiro cai aí de 62, tinha 62, não, alguma tinha coisa? 64, né? 64, isso. Para 61,9%, CSA 60%, Fluminense 36%, Ceará 28%. Ceará, seu Jair, que demitiu o Enderson e contratou o Adilson Batista. Adilson Batista. O Ceará está aqui na 15ª com 23%. O Cruzeirense tá falou que o Adilson Batista ia livrar o Cruzeiro do rebaixamento. Eu acho que vai mesmo, né? Vai rebaixar o Ceará. Não vai Fortaleza está com Piada foi 18%, o Vasco que tem ainda 8% de risco de queda, Botafogo 7,9% e o Atlético aparece no cálculo da UFMG com 3,9% de risco de rebaixamento. Leopoldo, sem entrar em campo, o Cruzeiro perdeu 3% de chance de ser rebaixado. Macete, então, ele não entrar em campo mais no Brasileiro, aí. Por rodada vai perder 3%, aí. Ô, gente, vou até aproveitar a fala de vocês, que seria muito bom, porque ultimamente está embaçado para nós. É bom demais ser torcedor, mas quando não tem jogo. Agora, Leopoldo, tirando brincadeiras à parte, o Cruzeiro nessa rodada, ganhando do Internacional, ainda não sai da zona de rebaixamento. Então, são 2 jogos importantes. É o Internacional nesse final de semana, o Fluminense no meio da semana, porque o Inter, a gente faz 3 pontos em casa, e o Fluminense, meu amigo, nós temos aí a possibilidade de, e dar uma empurradinha pro time do Rio lá e secar ele no final de semana agora. E você vai ficar por dentro de toda essa classificação, de todas as notícias de BH, da grande BH, de Minas, do mundo, do planeta, baixando de graça o aplicativo do Estado de Minas, através desse jornalismo de verdade premiado internacionalmente. Olha só, o aplicativo é um dos 4 integrantes do projeto do Google, né? Então, vamos em frente, pessoal. Os principais recursos aí, acompanhem o tempo real, as notícias que são produzidas pela nossa redação. Para ler à noite, você aciona o modo noturno para garantir mais conforto. O aplicativo notifica quando ele pode ser acionado. Vamos em frente. Configure o tamanho da fonte para a leitura agradável, salva as matérias para ler depois. Você busca os conteúdos dos colunistas preferidos. Enfim, só tem vantagem nesse aplicativo do Estado de Minas, meu amigo, que você baixa de graça. E tem também conteúdos atuais e você pode clicar aqui para ver as notícias e para também comentar, né? Você gosta de comentar. Então, tem toda a interatividade. Atenção, é você baixar o aplicativo do Estado de Minas e ficar bem informado. Baixa lá. O negócio é o seguinte, pessoal, vamos agora ver o Cruzeiro sob pressão. Ela tá vindo de todo lado. Tá em campo, na tabela de classificação, nos bastidores do clube e agora até dentro da Toca da Raposa. A pressão em cima do Cruzeiro tá cada dia maior. A pressão acho que faz parte, né, da nossa carreira em todos os momentos. Só quando tem uma situação dessas que o clube está enfrentando que às vezes pode ficar um pouco mais pesado. A válvula de escape para aliviar tanta pressão, os jogadores já conhecem. O problema no Cruzeiro tem sido alcançá-la. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, ela não apareceu. A vitória, se a gente levar em consideração o retrospecto no Brasileirão. Até aqui, os jogos com 3 pontos garantidos têm sido coisa rara. Foram apenas 4 em 22 rodadas disputadas. Inter e Fluminense, adversário direto na briga contra o rebaixamento, são os próximos duelos do Cruzeiro. Partidas em casa, onde a vitória, que costuma ser obrigação, já se tornou sobrevivência. A gente tem ciência disso, a gente vem conversando muito para não deixar para a última hora, para buscar os pontos. Esse jogo contra o Inter ainda a gente sabe, né, que fica a importância, ela duplica, ela só aumenta a cada jogo que passa. E para não deixar passar mais um jogo sem vitória, aumentando a pressão e o tempo no Z4, Abel Braga espera surpreender os adversários. No último treino, apenas o aquecimento foi liberado. Fred, livre de suspensão, deve voltar ao time.
Em contrapartida, Henrique está fora pelo 3º cartão amarelo. Rodriguinho voltando de lesão e Pedro Rocha, que continuou com os trabalhos internos nessa quarta, seguem como dúvidas. Exatamente como o destino do time, que pode ver o espaço para escapar da queda se fechando em caso de novos jogos sem vitórias. Então, confirmando a sequência, Hugão, próximo jogo... Internacional. Depois o Fluminense, briga direta ali com o Fluminense. Na próxima rodada, o Cruzeiro ainda não sai da zona de rebaixamento por causa de uma questão também de... aquele critério, né, da tabela de classificação, que é o saldo de gols, número de vitórias, enfim. Mas a gente pode ganhar do Internacional aqui dentro, depois tem o Fluminense, são 2 jogos importantíssimos para chegar embalado lá na frente, né? O Cruzeiro tem uma sequência, eu diria, relativamente fácil nesses jogos que tem dentro de casa, porque ele enfrenta o Avaí aqui, vai enfrentar o CSA aqui, só enfrenta nessa briga direta a Chapecoense lá, né? Agora, é muito importante que a gente entenda o seguinte: torcedor cruzeirense, a gente sabe de tudo que está acontecendo fora das 4 linhas e você tem todo o direito de falar, não quero que você se cale de forma alguma, porque a gente tem que ter voz. Mas em campo, nas 4 linhas, meu amigo, é apoiar, é cantar, é empurrar esse time para que a gente tenha os resultados necessários para sair dessa situação crítica na tabela de classificação. O Gão está falando que os próximos adversários são fáceis, os adversários estão pensando a mesma coisa. E aniversário do Fred, eu quero que a paz do Cruzeiro comece a reinar. Você manda parabéns pro Fred aí. Daqui a pouco, vamos agora sortear os ingressos para a América e CRB. Você liga aí, 3209-3001, para concorrer a ingressos para a América e CRB. E o time do Jair Bala vai assim na voz da Isabel Guimarães. Para tentar ir mais alto na tabela, o América encara hoje o CRB. E para voltar para a rodinha da vitória, o negócio é balançar as redes. Isso aí, o Mateuzinho sabe. Eu espero continuar, né? Fazendo gol, ajudando a equipe, não só como eu, mas como todos nós, companheiros, um ajudando o outro, para a gente poder continuar com essa boa, esse retorno, né, que a gente está dando não só para a gente, mas para todo mundo. Para mostrar quem é o dono do campo, o Coelho não vai enfrentar um adversário qualquer, encara o melhor visitante da Série B. O time alagoano tem 26 jogos fora, com 11 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Hora também de mandar esses números para o alto, porque subir só se for pelas bandas americanas. O aproveitamento deles fora de casa, acredito que seja melhor do que até em casa, né? Então vai ser um jogo bem complicado, bem aguerrido, mas a gente nós já começamos a estudar o adversário para que possamos somar e 3 pontos, obviamente. Jair Bala, como é que vai ser contra o CRB hoje? É um jogo difícil, mas não vai ser impossível. O América vai vencer hoje, certo? Eu vou voltar, viu? Eu quero 2-0 para o América hoje, tranquilamente. O time do América está muito bem, está tranquilo, está tudo... Na América está tudo em paz. Aqui só que está um negócio meio escuro, mas está tudo bem. O nosso está tudo azul. Mas tudo o quê? Um azul tudo claro. Azul. Azul claro. Que é isso, mesmo? Tudo azul. Tá tudo verde. Olha tudo só, verde. CRB 3-0 no América. 3-0 pro CRB. Vou demorar não, 3-0. Eu tromelei ontem já. É verdade. Vamos então ver os melhores momentos de Atlético e Vasco. Melhores? 10.485 pagantes no Independência, Fael. Nossa, Público lotado, baixo, hein? Público baixo, acredito até que tinha menos que isso. Leopoldo Siqueira, um Atlético que foi envolvido por Ceará, por Avaí e também pelo Vasco. Esse Thales Magno bagunçou a defesa do Atlético, bagunçou muito. O Atlético não conseguia criar jogadas, um time muito pobre na criação ainda, dependendo desse chute do Otero aí. Mas eu falei, depois do jogo contra o Ceará, como era fácil entrar na defesa do Galo, como era fácil ir para cima. Mais uma reposição ruim do Cleiton. Ele escorrega, o goleiro do Vasco escorregou também nesse mesmo local, cobrando tiro de meta. Aliás, vários jogadores, eu falei isso na transmissão da rádio, escorregando no gramado.
Mas um Vasco... Vem logo o clássico para os 3 pontos garantidos aparecerem. Olha que facilidade. Mas um Vasco muito limitado e que consegue achar espaços na defesa. Olha só como toca a bola com facilidade. E quando o Galo pega a bola, parece que é uma bola quadrada. Parece que não consegue jogar o futebol. Parece que não é o mesmo esporte. O de Santo quase não foi acionado durante a partida por isso. Não conseguiam colocar a bola no de Santo. O que o treinador faz? Coloca mais um centroavante para que sejam 2 jogadores que a bola não chegam para ele. Por isso errou o Rodrigo Santana. O Vasco continuou pressionando, continuou indo para cima e quando o Atlético consegue um gol, um colega até brincou, Fael, você não vai comemorar, não vai nem abrir um sorriso. Eu falei, não, vou esperar o fim do jogo, que esse time do Galo tem tudo para tomar uma virada do Vasco. Aí, 2 minutos depois. O gol aí do Otero, o VAR, né, do Weber Roberto Lopes esperando a definição. A posição do Otero foi considerada legal. E depois eles falam que o VAR não ajuda eles. Não, mas não ajudou. Tava em posição legal, quem queria que fizesse o quê? Aí o que aconteceu? Aí o Patrick, né, o pior em campo ontem, numa partida muito infeliz, comete esse pênalti infantil, pênalti claro, acho que não precisava nem do VAR, o Weber Roberto Lopes tinha que ter marcado aí, né? Mas já que estava encoberto, não viu, o VAR ajuda, pênalti claro, Leopoldo Siqueira. No VAR estava... Fugiu o nome do fugiu aqui. Romualdo Aldo Filho não, né? Não. Também não estava... Olha só, né? os lances de maior perigo do Galo são os chutes do Otero. E continua o mesmo problema. O Rodrigo Santana começou a melhorar a equipe quando assumiu aquele time bagunçado do Levir Cup e hoje o time dele é o mesmo do Levir Cup. O Levir caiu, o Rodrigo Santana, por estar apresentando um futebol semelhante. Fica uma turma atrás dele ali o jogo inteiro reclamando. Então o time do Levir apresentava esse mesmo futebol. Esse futebol aí é de Z4. Não fosse uma pontuação que a gente conseguiu no início do campeonato, hoje a gente estaria brigando lá também perto do Z4. É preocupante a situação do Atlético. Graças a Deus que existem cruzeiros aí no campeonato para estar lá no Z4, porque senão, no final... com esse futebol, o Atlético brigaria na parte Já a gente se enfrenta, irmão. Relaxa. Mais uma falha do Patrick, o lateral que pula para trás ali na marcação. Um time muito ruim, um futebol muito fraco e pega uma sequência difícil agora. Pois bem, Igor Rabelo vai falar agora sobre o pênalti. Ele estava ali perto, ele viu a jogada do Patrick. Na sequência, a gente vai ver os lances polêmicos desse jogo. Eu acho que a bola, eu estava perto, só que eu não vi se a bola ele chutou, a bola bateu no rosto ou se o pé dele pegou mesmo no rosto do jogador deles, né? Mas é um lance complicado, né? Porque ele está de costa pro lance, não está vendo o jogador deles. Mas acontece, o VAR marcou, então eles estão lá com câmeras, várias câmeras, então se eles marcaram, não tenho o que falar. Muito bem, vamos começar os lances polêmicos. Gol legal, o Otero estava quando a bola encosta na cabeça do Rabelo, não quando o Otero consegue cabecear para o gol. Quando encosta na cabeça do Rabelo, o Otero está atrás do marcador, gol legal. E até curioso, um baixinho desse tamanhozinho fazer gol de cabeça na área. É uma jogada que o Atlético insiste, colocando o Xará ali ou o Otero nesse segundo pau. Mas o gol de cabeça, a bola estava caindo já. Não, mas eu falo que é curioso, não. porque eu já critiquei no programa até a posição do Xará. O Xará que ficava pegando essa Deu bola. a saída, Rafael. O esticão pra frente. O Patrick, como é que tinha? Não, primeiro ele joga a bola pra frente, não é o jogador do Vasco. Ele joga a bola pra frente e depois comete um pênalti ridículo. O jogador no Galo estão com prazo de validade de 3 meses. Já reparou que todo jogador que vai bem dura 3 meses. Deu 3 meses, o jogador volta a cair o rendimento. Quem está bem cai o rendimento. Quem está mal, como o Luan e o Otero, começa a jogar bem. O Vina, que jogou 3 meses bem, já foi pro banco de reservas. Enfim, jogador no Galo tem prazo de validade de 3 meses. Plano trimestral de contrato. Aí teve essa falta ou não? Na sequência do lance que vai proporcionar o segundo gol do Vasco. Léo, confesso que não tinha observado esse lance. Eu estava do lado de fora do estádio entrevistando o torcedor, esperando o torcedor sair do estádio para entrevistar. Posicionamento do Patrick. O Patrick, eu estava falando com o Jair. Ô, Jair, eu sei que foi treinador. O que você me fala? Aqui essa é a falta provável. Houve ou não? Não achei. Não achou, tá. Então seguiu lá só. Não achei, Léo. Foi não, Jair? Não, né? Então foi normal aqui. Se eu falasse aqui, eu estaria falando por paixão, por querer defender. A falta foi pro Vasco, então dá seguimento à jogada e é isso aí, velho. Falta pro Vasco. O Fábio Santos, que nunca dá o bote. É o Fábio Santos com a mania dele, só de dar passinho pra trás e esticar o braço. Dá um passe desse aí
O Patrick estava certo, ele fez a cobertura. O Cleiton que teve aula com o Vitor, só abre os braços e a bola falamos os três ao mesmo tempo. Aí nem eu. A bola cobriu ele, Patrick sai dando passinho pra trás. Primeiro que tá errado é o Fábio Santos, que tem essa mania de ficar com o bracinho aqui Bota assim, só esse gol aí. vai dando passinho pra trás, não dá o bote. Aconteceu contra o Lequidá também. Tem medo de marcar. E vai deixando o adversário ir empurrando a marcação pro próximo jogador do Galo. Começa errado, ó, o Fábio Santos, ó. Igual contra o Lequidá. Agora, Jair. Falhou o Patrick, Jair. Falhou, ele pulou, pô. A altura, pô. Foi contra o Lequidá e aí foi liquidado. Agora, o cara foi muito feliz esse passe aí. Lá de fora do pé, de dois passinhos pra lá. Então vamos agora acionar Lauro Lopes, direto da Toca da Raposa 2, com informações da Manhã Celeste. Fala, Léo, amigos do Alterosa Esporte, pessoal da bancada. Hoje, nem aquecimento, viu? Abel Braga fechou completamente o treino. Por isso, a gente está aqui do lado de fora. Mas antes de deixar a Toca, a equipe do Alterosa Esporte viu que o lateral esquerdo Egídio foi a campo. Ontem ele foi poupado, fez um trabalho interno. O que a gente não sabe é se o atacante Pedro Rocha, que vem sendo poupado, né, depois de sofrer uma pancada no tornozelo, ainda no jogo contra o Ceará, treina ou não. Ou seja, é dúvida para esse confronto contra o Internacional. Certeza é que o meio-campo, Henrique, o volante, está fora pelo terceiro cartão amarelo. Quem retorna de suspensão é o atacante Fred. E aí, Abel Braga, no mistério, vai montando esse time em busca de retornar com uma vitória no Campeonato Brasileiro. Quem esteve na coletiva de imprensa hoje foi o goleiro Fábio. Falou muito sobre o momento de crise vivido pelo clube, dentro de campo e também nos bastidores. Incomoda sim, porque eu sei a grandeza do clube, quanto o Cruzeiro é referência, e passar por esse momento mexe com nós que somos torcedores e principalmente quem está em campo, querendo tirar o mais rápido o Cruzeiro dessa situação. Pois é, o Cruzeiro tentando reverter pelo menos, né, essa crise em campo, precisa muito dessa vitória contra o Inter sábado às 9 horas da noite no Mineirão. O que seria um presente, né, para a torcida e também para o atacante do clube, Fred, o Frederico, lá de Tchotchó, que está fazendo aniversário hoje, comemorando, treinando muito aqui na Toca da Raposa. Volto com vocês. Valeu, Lauro Lopes. Os convidados do Fred chegaram antes, um dia antes, né? Tá, que bom. A única coisa que me preocupa mesmo de tudo isso que o Lauro Lopes parabéns falou... Parabéns pro Fred. Matéria... Parabéns, então, Fred, meu amigo. Beleza. Fred, meu amigo, parabéns, felicidades, viu? Vestia custa pra você. caro, saiu por 10 Desde milhões. o América você começou lá. Hoje não pode esquecer de você, não, viu? Saiu por 10 milhões essa festa. Olha só, vamos lá. De tudo que o Lauro Lopes me falou ali agora, aliás, excelente matéria, Lauro, excelente flash. A única coisa que me preocupa é a ausência do Pedro Rocha e a gente, mais uma vez, tem que ver o David em campo. O David que é um jogador improdutivo, que não arruma nada nesse time do Cruzeiro. A minha torcida, David, não pensa que eu tô contra você, não. É que você entre e arrebente. Mas 29 jogos sem marcar um gol, você tá de sacanagem comigo, velho. Você tá de sacanagem. O pessoal fala assim, não, Gão, você persegue o cara. Não persigo, não. São os números. É ele e o Marquinhos Gabriel. São dois jogadores que não arrumam nada com a camisa do Cruzeiro, não criam nada e cada jogo que passa a gente vai só amargando mais derrota. Então, ou seja, me preocupa demais a possível ausência do Pedro Rocha e torço para que o Rodriguinho volte urgente para esse time. 29, um 2 e um 9. E por que você não fala com o cara que escala eles? Falei de todos aqui que escalaram. Falei de todos. Falei do Mano, falei do Rogério Ceni, falei de todos. Falei de todos. Só que no momento o Abel Braga é menos responsável. Esse cara é chato, velho. Um na Série B e o outro lá que tá perdendo uma Juntando os dois tweets, foram mais de 1.400 votos e Tá bom. E o nosso resultado foi 24% dizendo que a invasão a toca foi inadequada e 76% dizendo que foi necessária. A invasão, né, dos torcedores que acabou, o meu caro Hugão, não dando em BO, né? Não, eles tomaram uma prensa da polícia, mas depois conseguiu, eles se reuniram, a gente mostrou inclusive ontem, se reuniram com os jogadores, Dedé, Fred, Thiago Neves, receberam os torcedores e teve uma conversa e espero que agora a gente tenha resultado contra o Internacional, contra a Fluminense, contra a Chapecoense. Daqui para frente, vamos alcançar logo essas 9 vitórias, que é primordial para a gente sair dessa situação. Pois bem.
Amanhã a gente volta a falar sobre essa crise celeste, mais informações aí de bastidores sobre a convocação do Conselho. Amanhã teremos a repercussão do jogo do América, que o seu Jair disse que vai ser 2-0 para o Coelhão. 2-0 para o Coelho. E amanhã mais informações também. Ainda não tem, Fael, nenhuma pressão, quer dizer, pressão tem, mas não tem nenhum movimento para uma troca de treinador no Atlético. Vamos querer um treinador que não reclama de nada, não aceita, quer dizer, ele queria reforço, não entregam para ele, mas que fica tudo bem independente da decisão do diretor e do presidente. Esse é o treinador ideal para o presidente e para o diretor que estão lá. Tá certo. Então a gente vai rolar a bola redondinha para o Alterosa Alerta, né? Agora é com você, Stanley Guzmán. Tá atrasado, não? Tá atrasado? Tá atrasado. Por que tá atrasado? Tá atrasado. Vai, Stanley. Tá atrasado. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas tempero. Vai ser desafinado assim. Fui capaz, fui até... Ô, Fael. Oi. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Seu Jair, Dom Jair de Orleans de Bragança. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Meu querido, meu chefão. Pra você. Hugão, tudo bem? Tudo bem, Hugão, graças a Deus. O que é que você diria pro time de futebol que perde pro Vasco da Gama, velho? A mesma coisa que eu diria pra um time de futebol que empata com o Grêmio. O quê? Uai. Não. Falta de competência, hein, irmão? Ô, Gal, imagina perder agora esse brasileiro pro Palmeiras e perder esse Libertadores pro Grêmio. Aí não é cheiro, né, velho? Aí já não é cheiro, aí já é catinga o negócio. Aí nós vamos vir fantasiar de nariz aqui, nós dois. É isso mesmo, é isso Fala mesmo. sério. Ô, Léo, é isso mesmo. Vocês mostraram, eu cheguei atrasado hoje aqui na TV, de fato, mas vocês mostraram os lances hoje de Flamengo e Grêmio, não? Não, infelizmente não. Tá, infelizmente. Eu pude ver o jogo, 2 impedimentos que não existiram. Mas o VAR não estava beneficiando lá no seu time? Mas o VAR não é da escola do José Roberto Reit. Se fosse da escola do José Roberto Reit, o Flamengo tinha ganho de 3-1 ontem. Não é isso, não fale mal de Dom José Roberto eu tenho Reit. certeza absoluta do que eu tô falando. Não fale mal. Um dos maiores árbitros que esse país teve. Eu fico impressionado que o assunto é Atlético e Vasco. Você já vai trazer o Flamengo. Eu não sei que obsessão é essa que vocês têm, velho. Sabe o que eu acho engraçado também? É que, tipo assim, o ano passado, 2017 e 2018, dividia muito pouco, né? Dividia muito pouco. Agora o Flamengo tá bem nas competições e tal, ele quer dividir todo o santo. Isso é a ordem do Zeca, velho. É um prazer pra mim, mas é a ordem do Zeca. Agora, deixa eu te perguntar de novo. Tô te dando a escada. O que você tem de conselho pra dar pra um time que perde pro Vasco da Gama? Eu nem sabia que esse time existia ainda. Você não vai encontrar... Com o Fael eu resolvo aqui na bancada. Agora, tu, Brutus. De que o Cruzeiro perde, você tá aqui no estúdio 10h30 da manhã me esperando. O Atlético perde, você aparece no final do Alterosa Esporte aqui, velho. Eu falei que eu ia falar isso, eu falei que eu ia falar. Isso que você aparece no final do Alterosa Esporte aqui, dá só um tchau assim pro Fael, assim, ó. Você não vai dar... Nem olhar pra mim, ele olhou até agora. Você não me dá moral, eu vou lá. Dom Jair, então eu vou com o Dom Jair. Dom Jair, qual que é o conselho que o senhor dá pro time que perde pro Vasco da Gama? Olha aqui, não pode dar conselho nenhum essas coisas. Isso é uma coisa, né? O time do Atlético, o time do Cruzeiro. Só uma coisa eu posso dizer é que eles vão disputar a Série B, o clássico, o ano que vem. O clássico da Série B. E eu estou na Série A. Quem enfrenta São Bento e Oeste. Vocês podem falar mal de quem você quiser, pode xingar ele e tudo. Mas que é um grande técnico, Vanderlei Luxemburgo, Procheca. Professor, campeão da Tríplice Coroa aqui, ó, com essa camisa aqui, ó, com esse manto aqui, ó. Ô, Gão. Opa! Agora eu vou falar com o Fael. Tudo bem, Fael? Boa tarde. Tudo bom, Stanley? Boa tarde. Você assistiu o jogo ontem do time da Gávea, não? Assistiu... Stanley, cronometrando, peraí. Segundo tempo. Qual é o problema, Gão? Não, segue, tô cronometrando. Assistiu o segundo tempo e nos gols que eliminaram ali, que anularam do Flamengo, os juízes da década de 80 teriam dado o gol pro Flamengo e expulsado 40 segundos ele demorou para pra falar dos juízes da década de 80. 40 segundos ele demorou pra falar. Eu sabia também que ele ia falar. É a obsessão que ele tem. Teriam expulsado 3 jogadores do Grêmio e dado 2 gols pro Flamengo. Olha lá. O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aqui é a máscara do Patrick aqui, ó. O terror do Fael. Olha o terror do Fael aqui, ó. Olha pra isso aí, Fael. Olha pra isso, Fael. 3 dedos, velho. Não, tô esperando o Miltinho. Corta pra isso aqui, Miltinho.
Rapaz, Máscara de jogador do Galo que você colocou, Ô, cara. Leopoldo. Ô, Leopoldo. Aqui vale tudo pra zoar. Ele Ele vestiu a do Fred o ano passado, tem que se Com cortar. todo respeito, eu já vou encerrar aqui, mas tomar um gol desse com 3 dedos, bola matada do peito e de voleio, aí é esculacho, Fael. Não salva ninguém, ele não tem como eu defender ninguém. É a primeira vez que eu vejo torcedor do Flamengo comemorando o gol do Vasco. Eu tô falando, não, eu tô repudiando a derrota do Atlético, tô comemorando o Vasco, não, ué. Eu nem sabia que esse time existia. Tá comentando aí o gol do Vasco e tá. É a primeira vez que eu vejo. Os caras tão doidos, os caras tão doidos pra te ver de sunguinha. Nossa, não, agora rapidinho. Ele vai unir essa bancada, esse homem vai unir essa bancada toda numa zoação só até o final. Não, o Carlinhos já liberou. Se não acontecer, eu vou vir pra apresentar aquela cirola aqui, ó. Aquele negócio aqui, ó. E vai ser vermelho e preto ainda. Ô, Leopoldo, mas eu quero acabar aqui rapidinho. O jogo ontem do time da Gávea contra o Grêmio foi um jogo bom ou não? Foi um jogão. Agora, o Grêmio empatou no final, né? Teve aquela... Roubado. Roubado. O senhor Jair pode dizer, já jogou no Flamengo, é conhecedor de futebol. O Grêmio no Maracanã pode reverter ou você acha que não? Eu acho que sim. Tem então dá Grêmio. Eu, sinceramente, eu torço lá no Sul, eu sou mais do Grêmio do que Internacional. Mas você está jogando com o Flamengo, não é com o Internacional. Mas eu acho que o Grêmio vai eu não tenho lado nesse caso, mas grava. Prenda mais. Como é que é, seu Jair? O Grêmio tem 3 opções. Se ele ganhar de 1-0, se ele empatar 1-1, ele leva para os pênaltis. Quer dizer, o Flamengo só tem uma. O senhor está torcendo para quem, seu Jair? Eu, Grêmio. Muito bem. Eu não tenho lado nisso, mas bate. Grêmio. Que barbaridade, né? Bah, guri, vai ser uma festa tão grande aqui com churrasco. Tá vendo? Você não tá com boa vida, não. Acho melhor você ir no alerta. Não, tô bom, não. Vem pra cá. Tchau, vocês.